Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Aqui quem fala é o Everton Souza. Vamos aguardar aí mais alguns minutos para o pessoal começar a chegar, começar a participar desse momento, onde hoje vamos falar um pouquinho sobre como conseguir aí faturar até R$ 2.000 por mês através da internet. Então, sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Aguardaria aí mais alguns minutinhos, o pessoal já está começando a chegar. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando. Estamos no ar dentro da nossa página aqui do nosso site e também pelo YouTube. Vocês podem colocar aí os comentários de vocês, as dúvidas que tiverem, que nós vamos estar aí durante aproximadamente uma hora e meia, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre como eu cheguei a esse resultado e também falando aí, vou estar passando algumas dicas do que vocês podem estar realizando para ter resultados como os que eu tive. Então vocês podem, tanto pela nossa página, colocar os comentários, vou estar vendo aqui e compartilhando com vocês, como também pela página do YouTube, vocês podem colocar os comentários que nós estaremos lendo ali também. Então, falando um pouquinho aí sobre mim, né, sobre quem eu sou, meu nome é Everton, eu tenho 33 anos, trabalho como empreendedor digital. Eu tenho uma agência digital onde desenvolvo um leque de serviços na área, desde desenvolvimento de sites, como criação de campanhas para empresas, entre outros projetos bem interessantes. E no decorrer aí da minha carreira, tive uma grande batalha, digamos assim, para estar iniciando esse processo, e hoje eu colho os frutos de todo o meu esforço, todo o meu resultado, de tudo aquilo que eu pratiquei. E hoje eu vou estar aí compartilhando um pouquinho com vocês um pouco de toda essa trajetória minha. Vou estar compartilhando aqui então um pouquinho minha tela, para que vocês conheçam um pouco do que foi esse trabalho. Mas antes de mais nada, antes de falar como chegar a esse resultado que eu tive, eu gosto bastante de uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz assim: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, a primeira coisa que você deve fazer, né, é agir, é sair da sua zona de conforto e criar aí o seu objetivo e correr atrás dele. Correr em busca dos seus sonhos. E foi isso que no decorrer aí de alguns anos eu fiz. Então, vou passar aqui um breve currículo para vocês sobre mim, né? Meu nome é Everton Oliveira de Souza, tenho 33 anos, sou casado, tenho um filho, nasci aqui em Araucária, no estado do Paraná. Sou formado em técnico em contabilidade, tenho formação em assistência técnica informática e web designer, e tenho formação superior em tecnologia e gestão pública, realizada pelo Instituto Federal do Paraná. Eu trabalho na área de tecnologia e informática já há 14 anos. Dentre desses, com desenvolvimento de web há 6 anos. Trabalho com a área de marketing digital já há 3 anos. E sou especialista em WordPress, uma plataforma que veremos aí no decorrer do nosso bate-papo, já há 4 anos. Em 2013, eu fundei a Impact Digital para oferecer a pequenas e médias empresas e também a microempreendedores soluções e serviços na web.
com o intuito aí de melhorar tanto a sua marca como atrair novos clientes. Criei posteriormente também um blog chamado Impactando na Web, esse trazendo dicas e ferramentas aí para empreendedores digitais. E falando um pouquinho aí como foi a minha carreira, né? Eu iniciei a minha carreira aí no mercado digital há 10 anos atrás, como freelancer. Eu trabalhava aí numa empresa de alimentos durante a noite, né? E durante o dia eu fazia alguns bicos aí criando sites para amigos, para conhecidos. Foi bem numa época que, como às vezes aí todo jovem decidi sair de casa, tentar a minha vida, tentar a sorte, morando aí numa kitnet aí de 2 pés, fazendo aí a minha comida sozinho, tentei investir, correr atrás, mas todo mundo sabe, quem já passou por isso, né, que a situação não é fácil. Passei por uma situação bem apertada nessa época. Então, para um menino aí de 19, 20 anos, sair de casa, tentar a vida sozinho, né, ter que fazer a própria comida, arrumar, trabalhava à noite, chegava em casa, dormia, fazia meus servicinhos para poder garantir tanta comida como o aluguel da casa. Então foi um momento assim bem interessante, uma experiência de vida assim que eu tive que me fez amadurecer e me fez também pensar para frente. Mas desde essa época que eu já trabalhava como freelance para esses amigos, né? Eu já pensava grande. E foi numa época que eu fui convidado aí por um amigo que tinha uma agência de publicidades para trabalhar como freelance para ele. Então aí veio o meu início do meu sonho como empreendedor. Eu pensava que um dia eu queria ser dono do meu próprio negócio. E o que eu fazia então? Eu aproveitava todo o tempo vago que eu tinha entre o serviço e as práticas que eu tinha aí nessa agência de publicidade para estudar tantas tendências de mercado como as plataformas disponíveis para desenvolvimento de sites. Foi então que em 2004 eu tive a oportunidade de realizar um concurso público que teve aqui no município de Araucária, onde foi aprovado. Então eu comecei a não precisar mais trabalhar à noite, né? Tive aí um momento de estabilidade, onde eu consegui conquistar minhas primeiras coisas, conquistar aí, poder pagar meu aluguel mais tranquilamente, porque eu sabia que no final do mês eu tinha meu dinheiro para poder quitar aí as minhas despesas. Mas mesmo assim, nesse momento, eu comecei a investir. Investir em cursos, investir em livros, para poder, uma hora, eu conseguir realizar meu sonho. E quando eu senti que já estava preparado aí para poder dar um passo adiante, então eu decidi montar meu próprio negócio, fundando a Impact Agência Digital, aí nos meados de 2013. Mas não vou dizer que foi fácil esse momento para vocês. Como eu era novo nesse mercado, ainda não tinha um portfólio grande para apresentar, para até eu achar meus primeiros clientes foi aí uma via sacra, vamos dizer assim, né? Mas não desisti, fui atrás desses objetivos, né? E comecei a ter os meus primeiros clientes através de indicações de antigas pessoas que eu já tinha realizado algum serviço lá naquela época que eu trabalhava ainda como freelance na agência de publicidade. Através disso, né, com muito profissionalismo e resultados, eu tive então meus primeiros contratos. Empresas começaram a me contratar para poder realizar aí o desenvolvimento de sites deles e através disso fechei alguns contratos que começava a receber mensalmente. Com isso, com esses primeiros contratos, eu comecei a ter meu primeiro servidor
onde eu hospedava o site deles e gerenciava todo o site deles. Surgia então, nesse momento, a organização de toda a minha situação financeira. E então veio para mim o meu divisor de águas, que é quando o WordPress ele entra na minha história. Pois eu buscava aí melhores resultados para meus clientes, né? Uma forma de melhorar a acessibilidade do site deles. E eu descobri no WordPress uma poderosa ferramenta para realizar tudo aquilo que eles precisavam. Então eu apresentei a plataforma WordPress para os meus clientes e expliquei para eles toda a tendência de mercado, o porquê ela é importante, o porquê que eles necessitavam migrar a plataforma que eles tinham. Alguns tinham site feito em Flash, outros tinham site feito só em HTML, né? E expliquei a importância do WordPress para eles e eles decidiram aí realizar as migrações. E o primeiro de tudo veio, né, o conhecimento, que eu estudei bastante sobre o WordPress, eu já vinha acompanhando toda a sua evolução. O WordPress, essa plataforma que antigamente ela era usada mais para blogs, então houve um tempo que eles viram o poder que tinha, né, essa plataforma e começaram a desenvolver sites também através dela. Então eu acompanhava toda essa evolução. E já vinha realizando aí a experiência de criar alguns sites através do WordPress e comecei a notar a facilidade de você configurar eles através do WordPress que eu não tinha em outras plataformas. Então eu já tinha certeza, né, que a plataforma WordPress seria aí de grande vantagem, um grande avanço para os sites futuramente. Pode ser que em pouco tempo depois, todos aqueles clientes que decidiram migrar para o WordPress começaram a ter um aumento significativo de visitantes e também um retorno aí no seu faturamento. E aconteceu que os próprios amigos desses clientes começaram a pedir sites para eu realizar e uma enxurrada de pedido aí veio para mim que eu não tinha nem condições de conseguir assumir todos os contratos que eles pediam. Alguns pelo tempo, né, sozinho, eu até fiquei meio admirado assim, tive que recusar porque não tinha tempo de estar desenvolvendo. Teve até um mês que eu consegui chegar a faturar R$ 4.000 só em desenvolvimento de sites. E coloquei toda a minha situação financeira em dia. Eu tive aí um problema com o cartão de crédito e um empréstimo que eu tinha feito para comprar os materiais que precisava, o curso que eu precisava realizar e consegui colocar tudo isso em dia. Eu fiz vários projetos, então, nesse período, sempre utilizando a plataforma WordPress. Comecei a fazer como cobaia, né? E utilizando ela aí como minha mola mestra. E hoje eu vou aí compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi, tanto no WordPress, como também no marketing digital. A primeira coisa que eu aprendi é que mais do que você ter um site, você tem que ter resultado. E para isso ocorrer, existem umas N fatores que tem que ser levado em consideração. Então, nesse bate-papo que teremos hoje, nós vamos falar um pouquinho desse passo a passo que eu criei, né, para poder alavancar aí tanto os seus resultados, nos seus negócios digitais, tanto para quem ainda não começou, como para quem já está nessa área, assim como eu, mas ainda não conseguiu vingar, não conseguiu ainda um resultado expressivo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar falando aí que estaremos daqui a pouco aí tirando as dúvidas de vocês.
Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, antes da gente começar. Agradecer a todos que estão participando. Temos aí um bom pessoal já assistindo. Deixei um espaço ali para vocês que vocês podem estar colocando seus comentários. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês de dos meus principais clientes, né? A Mila Jardel. Ela é gerente da pousada Ribeirão das Pedras. Então aqui um breve depoimento que ela colocou, né? Após um trabalho aí de migração, já faz aproximadamente quase 4 anos que nós estamos trabalhando junto aí. Eu faço a gerência do site dela e ela teve aí um resultado bem expressivo já no primeiro ano de trabalho nosso, onde a gente conseguiu aumentar em cerca de 71% o número de visitantes no site dela. Então aqui ela deixa o depoimento dela, né, sobre o que ela tem acompanhado sobre o nosso trabalho. E aqui, por exemplo, vocês podem ter um modelo de evolução entre o ano de 2014 e o ano de 2015, cerca de 71% a mais de usuários dentro do site dela no decorrer desse ano. Mas a maioria de vocês, como falei, vieram aqui para saber qual que é o meu passo a passo, como que eu cheguei a ganhar esses R$ 2.000 por mês na internet. Então, a resposta é justamente sendo um empreendedor digital. Mas o que vem a ser empreendedor digital para você? Geralmente, a gente pode falar aí que um empreendedor digital são pessoas que colocam seus negócios na internet, são pessoas que realizam aí o seu negócio online. O trabalho de empreendedorismo digital, ele tem um baixo custo para se iniciar. Você pode, se quiser, começar do zero, sem investir em nada. Você pode investir em cursos para ir se aprimorando, né? Você pode, mais posteriormente, investir em anúncios, mas você pode começar extremamente do zero, assim como eu comecei. E ele tem uma taxa de crescimento muito alta. Então, no decorrer desse tempo que eu comecei a trabalhar, o retorno começou a vir rápido, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu recomendo para vocês esse livro aqui, A Estratégia do Oceano Azul. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Vocês já ouviram falar do Oceano Azul e o Oceano Vermelho? Só para dar uma ilustração para vocês, o Oceano Vermelho, a gente pode pensar nele assim, como aquele oceano cheio de tubarões, um oceano que é literalmente disputado. Então esse é o nosso mercado de hoje. É um oceano vermelho, né, cheio de tubarões aí com fome, né, com sede de querer um destruir o outro. Mas eu posso ainda dizer para vocês que ainda existe um oceano azul, um oceano que ainda não foi aí ainda descoberto,
oceano ainda que tem muito a oferecer. E é justamente isso que eu vou estar aí abrindo um pouquinho a mente de vocês, com o meu passo a passo, para vocês poderem colocar em um negócio digital no ar e começar a ter também o seu resultado. Então, a primeira base de como ser um empreendedor digital é realmente utilizando a minha técnica chamada COPA, C-O-P-A. E o que vem aí a ter significado essas 4 letras? Seria o conhecimento, objetivo, planejamento e ação. Então, eu utilizo em todos os meus negócios essas 4 palavrinhas. Conhecimento, objetivo, planejamento e ação. É uma forma assim de decorar, eu também uso tipo perguntas. No conhecimento, eu uso quem. No objetivo, eu uso o que. No planejamento, eu uso a pergunta como. E na hora da ação, eu uso a pergunta quando. Conhecimento quem, né? Essa parte aí, eu busco conhecimento para aquilo que eu vou oferecer, para quem que eu vou oferecer esse conhecimento, para quem que eu vou oferecer o meu serviço, o meu produto. Então, seria esse o quem. Aonde eu vou buscar conhecimento é para oferecer aquele conhecimento, né, aquela experiência para aquela pessoa. Precisamos ter um objetivo. Então, precisamos ter o quê? O que que eu vou oferecer? Depois, a gente tem que planejar. Como que eu vou oferecer isso a alguém? E por último, quando? Quando eu vou oferecer isso para alguém? Então, vamos ver um pouquinho de cada um dessas 4 fases do meu passo a passo. Primeiro, conhecimento. Você precisa entender, precisa conhecer um pouco a tendência do mercado. Então eu corri atrás primeiro para entender um pouco sobre o meu cliente. Quais as principais dores, quais os principais problemas que o meu cliente tinha quando vinha na minha agência? Era principalmente ter um site, né, bem posicionado nos sites de busca, como o Google, Yahoo, criar conteúdos, né, que realmente convertesse, que realmente atraísse os clientes para ele. Eles começaram a se preocupar também em ter um site adaptado para as novas tecnologias, né? Mercado mobile ou mercado aí adaptado aos celulares, né, e smartphones. Um dos principais era ter um site fácil de se administrar, ter um site, claro, com preço acessível, né, para pequenos empreendedores. Você tirar o dinheiro era bem complicado. E ter um site que não precisasse aí de grande experiência para poder manipular, para poder aí administrar ele. E principalmente, né,
um site que realmente realizasse vendas, que trouxesse resultados. E então eu, como vocês viram, eu ofereci a minha primeira solução para eles, que era desenvolver um novo site ou migrar aquele que eles já tinham para a plataforma WordPress. E vou passar para vocês, já que a gente está falando de desenvolvimento, alguns dados sobre a internet no Brasil. Então, veremos aqui um pouquinho sobre alguns dados que, para vocês que vão colocar o seu trabalho na internet, é bem importante vocês saberem. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, no Brasil, 80% da população já usa a internet, tanto para consulta como para compra. Então, se você quer realmente colocar o seu produto ou serviço para vender, você precisa estar na internet. Você vai aumentar em cerca de 80% as chances de você realizar uma venda do seu produto ou serviço. O Brasil já é o terceiro país que mais passa tempo conectado à internet. 84% dos consumidores usam até 10 aplicativos diariamente, seja ele Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Periscope, entre outros aí. O Brasil já é a quinta potência mundial no uso de smartphones no mundo. Já existe cerca de 93 milhões de aparelhos só em 2014. E o mais principal desse Hangout de hoje, para vocês que querem colocar um negócio na internet, é a última informação aqui, que 74% foi o aumento de compras efetuadas pela internet entre 2014 e 2015. Isso fontes da revista Exame. Só para vocês terem uma ideia de como foi o crescimento, houve um grande aumento, saindo de quase 10 milhões até 73 milhões de usuários na internet. E vamos falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas, o que elas fazem no seu computador, o que elas fazem aí dentro das redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, os usuários da internet no Brasil gastam mais tempo online do que utilizando qualquer outra mídia. Uns dados aí de um site na internet diz que o brasileiro utiliza cerca de 3 horas do seu dia navegando na internet. Apenas 1,3 horas do seu dia vendo TV. 0,6 horas do seu dia escutando rádio. E 0,4 horas do seu dia lendo qualquer mídia impressa, seja livro, revista, jornal, gibi, entre outros. E existe essa máxima que diz que se estamos acordados, estamos conectados. Só para vocês terem uma ideia, 45% da população brasileira já está online ao amanhecer. Somente ao acordar, 29% já está conectado. No trânsito, esse número aumenta para 60%. No trabalho, os mesmos 60%. Em restaurantes, cafés, cerca de 40% está conectado. Em casa, esse número aumenta para 78%. E fazendo compras ou pesquisando algum produto,
cerca de 34% estão conectados. Então, é bom você saber, né, conhecer aí, adquirir esse conhecimento, que é um mercado bem promissor. Então, há muita procura, você tem que ter a sua oferta. E para isso precisamos de um objetivo. Então precisamos o que ofertar para esse público que está aí, cerca de 84% da população está procurando alguma coisa. Primeiro de tudo, você tem que responder essa pergunta: qual o seu objetivo ao anunciar algo na internet? O que você pretende anunciar na internet? Então, esse é o seu primeiro passo. Assim que você conseguir responder essa pergunta, nós passaremos aí para mais alguns passos. O próximo passo, então, né, é lembrar que todos nós empreendedores, nós temos que ter um objetivo quando vamos fazer aí qualquer peça de marketing ou qualquer anúncio. Esse objetivo geralmente é ou a compra de um produto, ou a inscrição da pessoa na sua lista de e-mail através de páginas de captura, ou um clique num determinado link que você coloca nas suas redes sociais, uma curtida no seu artigo, na sua postagem, um compartilhamento aí do seu conteúdo. Mas temos que lembrar que tudo isso tem a sua intenção. Você tem que ter a sua intenção em mente. E para fazer todo esse trabalho no marketing, tudo leva a um objetivo só. E é justamente vender mais. Você quer vender o seu produto ou serviço. E para isso, eu trago 3 perguntas para você. Que é o quem, o que e por quê. Quando você conseguir responder essas 3 perguntas, você já está meio caminho andado de criar o seu próprio negócio. Quando você descobre o quem, você consegue descobrir o seu possível consumidor, o seu cliente, que nós no marketing chamamos de persona ou avatar imaginário. Quando você descobre o que, você consegue falar na mesma língua do seu consumidor. Você consegue descrever de forma mais clara, né, aquilo que ele realmente precisa e consegue resolver os seus problemas. Isso acaba te trazendo, te tornando uma autoridade naquele assunto. Quando você então descobre o porquê, né, o porquê que você pode ser uma autoridade naquele assunto, você consegue ter a confiança dos seus clientes, do seu consumidor. Ou porque você tem uma história sobre aquilo que você está oferecendo, ou porque você tem experiência, você tem cases de sucesso através daquela experiência. Só para conseguir aí ilustrar um pouquinho sobre esse quem, o que e porquê, eu dou um exemplo aqui embaixo para vocês. Então vamos imaginar que você queira aí vender um produto para emagrecer, tá, Everton? Isso pode ser muito vago. Então vamos deixar algo mais específico. Você é uma mulher e quer vender produtos para emagrecer depois de ganhar muito peso durante a gravidez. Então vamos aí fazer rapidinho o quem, o que e o porquê. Quem é seu público-alvo? Então são as novas mamães, as mães que acabaram de passar por uma gestação. O que? Qual é a dor ou qual que é a principal coisa que elas estão procurando?
justamente elas ganharam, né, muito peso durante a gravidez e precisam emagrecer. Entramos então no porquê. Por que você pode resolver esse problema dela? Ou porque você já passou por isso, ou porque tem uma boa experiência no assunto, né? Você tem casos de sucesso de pessoas que, através do seu método, através do seu produto, conseguiram aí emagrecer 3, 5, 10 quilos depois da gravidez. Então você acaba se tornando uma autoridade nesse assunto. E mais uma coisa aí para nós criar o nosso objetivo, eu coloco para vocês essa imagem aqui para refletir. Quem não conhece a história de Alice no País das Maravilhas? Quem já assistiu o filme ou assistiu o desenho aí do Walt Disney, né, deve se lembrar um pouco dessa célebre frase do gato risonho, né, onde Alice chega e pergunta para ele que precisava tomar um caminho e ele responde ela com uma pergunta: que caminho deve seguir? Isso depende do lugar aonde você quer ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, para refletir, que quando assumimos aí o nosso objetivo, nós temos que ter claro aonde queremos chegar. Partir do ponto A para o ponto B e como faremos essa jornada, essa caminhada do ponto A para o ponto B. Deixar tudo isso já organizado para passarmos para o nosso terceiro passo, que é justamente o planejamento. Como chegaremos a esse objetivo? Quais ações iremos tomar para chegar nesse objetivo? Então, para planejar, você precisa de ferramentas. Então, a principal ferramenta, antigamente, do marketing, era justamente o boca a boca. Era a melhor forma de propaganda. Você, através de recomendações, do porta a porta, apresentar ali o seu cartão de visita, apresentar o seu produto, mas isso mudou muito aí com a internet. Então, nós temos hoje ferramentas que nos ajudam, nos auxiliam a chegar a esse ponto e oferecer o nosso produto para o cliente. A principal delas, a que se tornou aí campeã de pesquisa em uma ferramenta super poderosa que vocês têm que começar a aprender, é justamente as ferramentas de busca, principalmente aí o Google. Então, claro, existem ferramentas que são pagas, como ferramentas que são gratuitas, que através aí de dedicação, esforço, né, vocês conseguem colocar aí muita relevância aí no seu produto ou serviço. Eu falo para vocês assim que aparece muito na internet, ganhe tantos R$ 1.000 de forma prática, forma assim que parece até fórmulas mágicas, né? Receitas mágicas para você ganhar dinheiro na internet. Hoje eu ganho aí aproximadamente meus R$ 2.000 através de consultoria, através de mensalidade que os meus clientes pagam para mim todo mês para eu gerenciar o site deles. Então, essa foi a forma que eu consegui, no decorrer desses quase 10 anos, né, de criar um sistema, criar um negócio digital que me gerasse uma renda extra. Eu continuo trabalhando ainda na prefeitura durante minhas 8 horas do meu horário comercial e depois que eu saio, durante 4 horas, quando eu chego em casa, no meu home office, eu faço a gerência de todo o conteúdo desses quase 20 sites que eu tenho gerenciando, faço as atualizações, faço as medidas necessárias e aí no final de cada mês eu gero os boletos para os meus clientes e eles efetuam o meu pagamento. Todo final do mês aí eu tenho o meu faturamento. Então, algumas das ferramentas que eu posso dar como exemplo são o Google AdWords, o Facebook ADS, o Bing ADS, que são ferramentas pagas para você criar anúncios, né?
dessa forma para alavancar os seus negócios. Há vários cursos por aí. Eu tenho cursos de parceiros meus aí, como a fórmula do mini sites do nosso colega Jackson, né, e o afiliado estratégico, ambos aí da Colina Digital, que ensina tudo que vocês precisam, por exemplo, para anunciar no Bing, um pouco também das outras formas aí de anúncios. Uma coisa essencial é você criar o seu site ou o seu blog, né? Depende, Everton, é bom ter os dois? É bom só fazer o blog ou só o site? Depende daquilo que você vai oferecer para o seu consumidor final. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, de construção civil, né? O que eu faço? Você pode ter os dois. Você pode ter um site institucional, onde você vai gerar tráfego para o seu site, para a pessoa conhecer, né, a empresa, pegar os contatos necessários para fechar um orçamento. Você pode também ter um blog com dicas aí de construção civil, dicas para como organizar aí, quais os materiais são melhores para uma construção. Então, várias dicas. Isso gera conteúdo, isso gera autoridade. Então, você acaba, com o tempo, se tornando autoridade naquele assunto e também fazendo uma forma desses dois trabalharem em conjunto. Você pode criar, por exemplo, o conteúdo no blog e lá no seu artigo tem uma opção para enviar o tráfego, mais informações em nosso site, por exemplo. E encaminha para o seu site, onde a pessoa vai fazer a finalização do orçamento e a contratação. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus clientes, você tem que estar aonde o seu possível cliente está. Nós vimos agora há pouco aonde os seus clientes estão, né? 84% da população brasileira está na internet. Então, você deve estar na internet, seja nas redes sociais, seja aí em outros lugares, mas principalmente no Facebook, no WhatsApp, né, no Periscope, para quem sabe utilizar esse aplicativo, mas principalmente nas maiores redes sociais que são aí hoje WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, são aí as mais utilizadas hoje. Eu posso nesse momento sim dar umas dicas para vocês, dicas que eu já vi terem resultados, dicas que eu tive resultado. Então, por exemplo, hoje é até brincadeira, mas eu tenho aproximadamente quase 10 grupos no nosso WhatsApp. E nesses cursos eu depende do nicho de mercado, eu dou dicas para vários possíveis clientes. Então, eu tenho, por exemplo, um grupo onde eu falo sobre o WhatsApp para negócios. Então, pessoas interessadas em trabalhar com WhatsApp, né, no seu aí, negócio, eu ensino elas como utilizar técnicas para estar utilizando o WhatsApp e gerando resultados. Eu tenho um grupo que está hoje realizando fizeram a pré-venda do meu curso, estão aí estudando para trabalhar com o desenvolvimento de sites através do WordPress. Então lá eu dou dicas, faço a gravação das aulas para eles aprenderem a criar o seu próprio site ou criar sites aí para os seus possíveis clientes. Tenho, por exemplo, alguns conhecidos meus que são corretores de imóveis. Eles criaram um grupo no WhatsApp, um grupo VIP, e anunciaram no Facebook, por exemplo, de comprar um imóvel. Nós criamos um grupo onde damos dicas dos melhores imóveis da região, com os melhores descontos. Então as pessoas entram naquele grupo,
Assim que tem um imóvel de acordo com aquilo que ela precisa, eles mandam, por exemplo, uma mensagem para ela e encaminham, por exemplo, o site deles lá, o site da corretora, onde ela vai estar aí efetuando a compra com aquele desconto que eles deram. Então são várias aí as dicas que podem ser realizadas através das redes sociais. E aqui também eu deixo novamente uma reflexão para vocês. Na hora de vocês fazerem o planejamento, respondam essas perguntas quando vocês forem trabalhar com as redes sociais. Uma, onde está o meu potencial cliente, a minha potencial audiência, meu público-alvo? Quais são as motivações que posso oferecer aos seguidores da página? O que eles vão procurar na nossa página? O que eles precisam? Que tipo de conteúdos vamos compartilhar ou vamos criar nessa página? De onde virão os assuntos citados nas redes? Quais os conteúdos ligados à empresa que geram diálogos? Então, quais são as fontes que nós vamos buscar para colocar esses artigos? Quais os objetivos da empresa quanto ao Facebook ou ao Twitter? O que nós desejamos atingir com esse público? O que o seguidor vai ganhar em troca, né, por seguir você na sua rede social? Que benefícios vão ter? Então, respondendo a essas perguntas aqui no planejamento, vocês conseguirão ter mais conversão, ter mais atração de clientes nas suas páginas, nas suas redes sociais. E depois disso, nós vamos, claro, depois de conhecer todo o material, depois de toda esses 3 passos ali, tem então o quarto justamente a, a parte mais difícil, digamos assim, a parte da ação. Mostramos então, né, os 3 primeiros passos: conhecimento, objetivo e planejamento. Restando então o quarto passo, que é tirar, né, você da zona de conforto, tirar disso que você está hoje, do ponto A, e começar a desejar o ponto ir até o ponto B, né, que é o passo de agir. Então, se você já conhece o público-alvo, né, já sabe qual é o objetivo a cumprir, já planejou como chegar até ele, basta apenas colocar em prática. E para isso, vou voltar aqui um pouquinho na nossa tela. Para isso, eu recomendo para vocês esse livro aqui, ó. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, de Rita Emmett. É um livro muito legal que ele te ensina justamente essa questão de não deixar para depois o que você pode e deve fazer agora. Então, nós temos aí o meu passo a passo de como iniciar os seus negócios digitais. Eu, assim, resumidamente, dividi os negócios digitais em quatro tipos, 4 ramos. Então, nós temos aí o comerciante, o prestador de serviço, o produtor de conteúdos e os afiliados. Então, o comerciante é aquele que vai usar da internet para vender seus produtos, né? Ele vai, por exemplo, criar uma loja virtual lá por exemplo, ele tem uma floricultura, vai criar uma loja virtual onde ele vai vender as suas flores, seus arranjos, suas cestas. Temos, como é o meu caso, os prestadores de serviço. Então eu tenho uma agência digital onde eu presto serviços de desenvolvimento de sites, de identidade visual para o meu cliente, campanhas de marketing, entre outros tipos de serviços. Nós temos
os produtores de conteúdos. São pessoas que, por exemplo, trabalham com criação de conteúdo, de cursos, de vídeos, com dicas, por exemplo, né, videoaulas, para ajudar as pessoas. Então, eles criam esses produtos, né, criam essas aulas, esses cursos, e geralmente colocam em alguma plataforma, como Hotmart, Eduz, Monetize, e para vender. E a outra forma de ganhar dinheiro com negócios digitais é sendo afiliado. Então, o afiliado nada mais é que a pessoa que se afilia a esse produtor para vender os produtos dele, vender esses cursos. Tem muita gente hoje no mercado ganhando dinheiro, ou como produtor, ou como afiliado. Então, a pessoa vende o produto desse produtor de conteúdo e ganha uma comissão a cada curso, a cada produto dele vendido. Então, algumas dicas que eu deixo novamente para vocês relembrarem. Crie então um site ou blog para oferecer o seu produto ou serviço. Atue sempre nas redes sociais. Por exemplo, se você trabalha com moda, há vários grupos no Facebook, por exemplo, que falam sobre moda. Então, você pode participar desses grupos, interagir com as pessoas que estão nesses grupos, ajude, por exemplo, quando alguém tem alguma dúvida, algum problema, se você tem algum conhecimento, alguma experiência naquele assunto, lembre lá do nosso quem, que e porquê, né? Se você tem essa experiência, ajude, com isso você vai estar criando autoridade lá dentro, e posteriormente essas pessoas podem estar recomendando você ou recomendando a sua empresa, tanto para ela mesma, né? Ela vai se sentir confiante em comprar, por exemplo, um produto teu, ou recomendar para uma pessoa que realmente precise. Hoje, eu digo que a maioria dos serviços que eu realizo na Impact vem justamente de recomendação de pessoas que participam dos grupos onde eu interajo. Então, cerca aí de 90% do meu faturamento hoje vem de indicações de pessoas dos grupos, tanto do WhatsApp como do Facebook, onde eu geralmente estou interagindo. Uma coisa muito interessante é justamente isso: entregue valor. Então, quando você vai trabalhar, você quer ser autoridade em um assunto, no seu nicho, entregue conteúdo de valor para essas pessoas. Por mais que seja, aqui tem gente que às vezes discute a questão de entregar valor gratuito. Eu acredito muito interessante aí você iniciar, por exemplo, entregando gratuito, pelo menos uma parte daquilo que você sabe ou daquilo que você quer mostrar. Assim a pessoa conhece você, conhece seu trabalho, vai ter mais confiança em você e com certeza futuramente, se você oferecer um produto, oferecer um serviço, essa pessoa terá confiança de comprar o teu produto, porque já conhece e sabe que você é uma autoridade naquele assunto. Pratique o marketing do ganha-ganha que a gente fala. Então, você ofereça alguma coisa para a pessoa que ela vai sentir o benefício daquilo. A gente fala muito no marketing de atração. Então, a pessoa ela se sente beneficiada com aquilo que você ofereceu e praticamente, automaticamente, ela se sente assim, na situação de querer retribuir aquilo que você ofereceu, seja pela forma de comprar um curso teu, de indicar você para alguém, mas ela vai se sentir ali naquela situação assim, de querer retribuir aquilo que você fez. Já aconteceu muitas vezes comigo, tipo, fazer uma consultoria, por exemplo, gratuita, e a pessoa fala: nossa, Everton, isso que você ofereceu para mim, né, você me ajudou tanto, nossa, no site que eu precisei criar, as dicas que você deu, se fosse por aí, o pessoal cobraria os olhos da cara, né? E eu fiz, assim, de bom grado,
Só que isso me retornou depois praticamente 2 contratos, porque a pessoa precisou fazer um outro serviço, essa mesma pessoa me contratou para fazer aquele serviço que era muito maior do que o serviço que eu fiz para ela, que era apenas algumas dicas que ela precisava no site, e ainda me indicou para mais um serviço que eu fechei contrato depois. Então, esse é o marketing de ganha-ganha. Ofereça algo, mas não pensando em troca. O retorno virá depois, com certeza. Como a gente fala, é o marketing da atração. Quem não conhece, pesquise sobre marketing da atração, verão que dá resultado sim. Uma coisa muito interessante também, apresente os seus casos de sucesso, mostre o teu portfólio, mostre resultados para a pessoa. Com isso, você irá ganhar bastante confiança. E vou passar um pouquinho para vocês, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que eu realizo, né, que é o trabalho de desenvolvimento de sites, principalmente na especialidade que eu tenho, que é fazer desenvolvimento de sites em WordPress, um pouquinho sobre ele. E o que é e por que usar então o WordPress? O WordPress ele é uma plataforma também chamada CMS, que significa Content Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. E ele, hoje, abocanha cerca de 41% do mercado, comparado a outras plataformas que nós temos aí hoje. Então, ele foi criado antigamente para ser um blog. Então, a estrutura interna dele, de base dele, era para a criação de blogs. Só que os desenvolvedores deles viram que tinha um grande potencial nessa plataforma para criar outras coisas. E com isso, desenvolveram então, nas últimas versões, a mesma plataforma, mas também com design para sites institucionais. E o que você pode realizar com o WordPress? Você pode criar um site totalmente responsivo. O que significa isso, Everton? O que significa responsivo? Significa adaptado a todos os tipos de tela. Então eu posso colocar meu site no notebook, no tablet, no celular, no iPhone, que ele vai se adaptar àquela tela sem dessa forma desorganizar o conteúdo dele. Você pode criar um site com múltiplas funcionalidades para o seu leitor. Então o site pode ter um blog, pode ter uma loja comercial, pode ter uma página de captura, pode ter uma área para contatos, uma área para catálogo, uma área de membros, uma área privativa, tudo dentro do mesmo site. Você pode instalar plugins e melhorar a aparência e a acessibilidade dele. Bem prático, bem fácil. Você pode instalar temas, tanto profissionais, pagos ou gratuitos, para melhorar a aparência. A maioria desses temas e plugins já são traduzidos para o português. Então você instala ali e automaticamente ele já sai traduzido. Ou quando não é traduzido, a forma de traduzir ele é bem prática. E uma coisa bem interessante é que o Google, o Bing e o Yahoo, eles já posicionam rapidamente nos seus motores de busca os sites que são criados em WordPress. Outra coisa bem interessante que você pode aí ter um acesso restrito para aquelas pessoas que vão trabalhar com você, vão cooperar com você. E o principal de tudo, o WordPress, ele é super fácil de se configurar. E para quem quiser se aprofundar aí nesse assunto, nós estamos lançando a partir de hoje, fazendo o lançamento oficial do nosso curso WordPress na prática. Então, ele é um curso completo onde você vai aprender a dominar o WordPress e desenvolver todos os tipos de sites incríveis aí, com uma plataforma bem prática, que é a plataforma líder de mercado hoje.
E o que você vai aprender nesse curso? Ele é um curso completo com videoaulas e material de apoio. As aulas são totalmente online. Você pode assistir na hora que você quiser, aonde você quiser, no tablet, no notebook, na biblioteca, no celular, aonde você quiser. Esse conteúdo está disponível numa área de membros e não expira. Então você tem o tempo que achar necessário para assistir às aulas. Você pode participar do nosso grupo secreto no Facebook, onde vocês podem aí estar tirando dúvidas, né, dando dicas e todo o nosso suporte aí sobre as aulas. Teríamos alguns hangouts falando sobre cada módulo também. E também uma oportunidade de colocação no mercado de trabalho como freelancer. Então, após o curso, eu estarei contratando duas pessoas, as duas pessoas aí mais dedicadas, para estar trabalhando na minha agência como freelancer. Assim como fui lá naquela agência de publicidade, então essas duas pessoas terão essa oportunidade de trabalhar na área. O curso ele tem aí aproximadamente duração aí de 90 dias, pode ser um pouquinho mais de acordo com os conteúdos que nós estamos criando. Então, no módulo 1 desse curso, teremos toda a apresentação do WordPress e os seus primeiros passos, como instalar e conhecer toda a plataforma. No módulo 2, que seria o módulo intermediário, nós conheceremos a fundo cada parte da estrutura do WordPress. Então, conheceremos como instalar temas, como modificar, como instalar plugins, quais são os plugins mais necessários para cada tipo de nicho. Conheceremos aí os widgets, que são alguns aplicativos que também aparecem no seu site, a como criar os menus e adaptá-los, toda a parte de configuração do WordPress. No módulo 3, que é o módulo avançado, nós partimos para a parte mais de otimização. Então, criaremos aí toda a otimização do site para melhor ranqueamento, a otimização do conteúdo, criando conteúdo que realmente vai converter, a captura de leads, né? A captura de clientes, como criar lista de e-mails, né? Como oferecer que a gente chama de isca digital, que é um produto às vezes gratuito que a pessoa vai baixar no seu site e com isso você terá aí a primeira interação com o seu possível cliente. Vamos aprender a criar sistemas aí de funil, né, criar sequências de e-mail para mandar para esse cliente. E no último módulo, quarto e último módulo, como fazer um projeto praticamente do zero. Então vamos desenvolver o projeto, o briefing, vamos configurar as páginas PHP, fazer toda a configuração geral, os testes e fazer o lançamento do projeto. Fora isso, temos também alguns bônus. A cada pessoa que comprar o nosso curso aí, teríamos alguns bônus bem interessantes para vocês, como por exemplo aprender como criar uma loja virtual no WordPress. Ensinaremos todas as fontes de tráfego que eu conheço, aí, tanto gratuita como paga. Teremos uma aula de marketing de conteúdo, você criar conteúdo que realmente converta. Como trabalhar com servidores VPS, como atrair, por exemplo, clientes através do LinkedIn, através do WhatsApp. Teremos uma aula muito legal aí com uma coach, falando sobre a coach Aline, falando sobre desenvolvimento pessoal. Uma aula sobre SEO, que é uma prática de otimização de sites. Então, uma aula prática de como colocar seu site bem ranqueado no Google. E também a nossa participação no nosso grupo do Facebook. E a parte mais importante, para quem é destinado, então, esse curso? Para pequenos e médios empreendedores, para blogueiros, para pessoas que querem aí criar blogs, para pessoas que querem criar o seu próprio negócio na internet, mas sem pagar rios de dinheiro aí para se criar um site. Para iniciantes do marketing digital, pessoas que querem, por exemplo, começar a criar os seus sites
para oferecer produtos e serviços, tanto como afiliado, como produtor ou como prestador de serviço, para pessoas que querem aí iniciar ou já são freelance e querem aprimorar suas técnicas e o investimento dele, né? O valor do curso hoje está no valor de R$ 350. As inscrições para o curso podem ser realizadas nesse link, wpnapratica.com.br/oferta. Esse valor do curso você pode pagar em boleto, pode pagar parcelado no cartão. Então, quem tiver interesse de fazer o nosso curso, esse aí é o valor. Eu vou estar ensinando tudo o que eu aprendi nesses 10 anos, né? Principalmente nos 4 anos que eu já trabalho com WordPress, e ensinarei vocês a como realizar aí os primeiros contratos, como criar aí um contrato de prestação de serviço de uma agência digital como a minha, como realizar serviço de freelance, quanto cobrar para realizar um site, tudo isso dentro da aula nós estaremos criando. E deixo agora aí para vocês a questão das dúvidas. Caso alguém tiver alguma dúvida, podem colocar. Uhum. Dá mais uma olhadinha aqui. Se tiver alguma pergunta. Uhum. Vou estar agradecendo aí o pessoal que entrou, o Marcelo, o Elton, o Edgar. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado a quem esteve conosco nesse bate-papo. E quem tiver aí mais alguma dúvida, quiser procurar, é só entrar em contato conosco aí e estaremos à disposição para falar com vocês. Deixarei aí o nosso bate-papo mais alguns dias aí no mesmo link. Quem quiser assistir e recomendar, só entrar em contato. Um grande abraço então a todos vocês e meu muito obrigado.